A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que assim como eu, vocês também estavam com saudade, né, da escola bíblica dominical, né? Aqui estamos, o que Deus preparou para hoje. Hoje estava conversando com o pastor Gerson e ele me pediu, me orientou para que fosse feita a escola dominical, pudesse ser gravada e colocada para os irmãos. Conversei com a irmã, a diaconisa Joelma, e ela me passou as lições que estavam faltando do trimestre passado, que faltavam as duas últimas, né? E hoje, né, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para meditarmos juntos na lição de número 12. Então, você pode agora fazer uma pausa no vídeo, ir lá pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, para que juntos possamos dar continuidade ao aprendizado daquilo que Deus tem preparado, que Deus tem reservado para nós. E essa lição de hoje é uma lição maravilhosa, que fala justamente de Jesus, o homem perfeito. Mas vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse trabalho de hoje, pedindo para que Deus venha nos abençoar, continuar nos abençoando e que Ele possa abrir o nosso entendimento para que possamos aprender um pouco mais dele através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, meu Pai, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar, meu Pai, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, meu Pai, através, meu Pai, da sua palavra, e que possamos, meu Pai, no final, meu Pai, desse vídeo, meu Pai, sermos, meu Pai, edificados, meu Pai, que possamos, meu Pai, ser transformados, meu Pai, ser edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creio que você já tenha pego sua revista e já abriu lá na lição de número 12. Essa lição que tinha, né, a data que deveria ter sido ministrada, era a data do dia 22 de março de 2020, mas Deus reservou para hoje. Tem por título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo encontra-se em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, e diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, verso 52. A verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Essa verdade prática, ela traz dois termos que nós vamos usar um pouco lá na frente. Ele fala que Jesus, ele é igual ao Pai e semelhante a nós. Nós vamos falar um pouco disso mais lá na frente. Amém? A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Lucas, no capítulo 2, dos versos 40 ao 52. E diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele.
E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. A introdução diz o seguinte: se na lição passada, que falou na lição passada, que falava a respeito do homem, do pecado, se na lição passada estudamos sobre o homem e do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Amém? Então, o que nós vamos estudar hoje? Então, sobre Jesus. Falar um pouco sobre Jesus como verdadeiro Deus e Jesus também como verdadeiro homem. Aqui, mais uma vez, aqui na introdução, nos mostra, aqui que Jesus, ele era, elas falam um pouco sobre a questão da semelhança dele a nós, Mas nós vamos deixar isso um pouquinho mais lá para frente, que nós vamos falar da questão dele ser igual a Deus e semelhante a nós. Jesus, o verdadeiro Deus. Bom, professamos que Jesus, o Senhor Jesus, era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, nós, como assembleanos, uma das verdades, que a Assembleia ela sempre defendeu justamente a questão das duas naturezas perfeitas de Jesus, a divina e a humana. Existem alguns grupos, que até só aceita a natureza humana de Jesus Cristo, mas não a natureza divina. Até creem que muitos dizem até que eles, que Jesus ele era talvez um anjo, talvez mas não o recebem, não creem nele como Deus. Se passar hoje é dia dos esportivos, aí eles passando aí com esses carros barulhentos, aí com as motos, com os carros. Mais tarde, eu estou sem computador, não tem como tirar esses ruídos do fundo, Pelo celular só não tem, mesmo que a câmera que eu estou usando aqui, a câmera profissional, mas depois para poder editar, para poder passar, para botar no grupo, eu não tenho no computador
para usar o computador que está quebrado, para poder tirar esses ruídos do fundo. Então, peço que o pessoal me perdoem por essas interferências que vão surgir aí no decorrer do vídeo. Então, voltando. Então, nós cremos, apesar de muitos não creem, né? Mas nós cremos, temos certeza, a Bíblia nos orienta, né? Nos ensina sobre isso, fala justamente das duas naturezas de Jesus. Hoje tem grupos que querem até tirar o Evangelho, segundo escreveu João, que é o Evangelho onde mostra, fala praticamente todo, o Evangelho mostra a divindade de Jesus. E para que tentar justificar algumas teorias, algumas teses que eles tentam defender, já eles tentam criar até Bíblias que não têm o Evangelho segundo escreveu João. Mas nós sabemos que não importa se creem ou deixem de crer, ele é e basta. A sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso está lá em Isaías, né, 9, 6. Né? E antes da sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Tá? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, ou se você já leu, creio que você já tenha lido, mas talvez, não sei se você vai estar se lembrando, né, da beleza e da profundidade desse capítulo 8 lá de Provérbios. Então, depois você dá uma lida, tá, com calma, e você vai ver, né, quão grandiosa é as coisas que é mencionado ali sobre a sabedoria, fala sobre Jesus. Amém? Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, né? Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Né? Lá em Mateus 28, 18, né, inclusive fala, né? Eis que ele dá todo o poder, né? E ele tem todo o poder. Ele é um dos atributos do Senhor Jesus como Deus, justamente a onipotência. Ele é um Deus todo-poderoso. O tópico 3, né, subtópico 3, diz: esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seu discípulo sabia que ele era e é Deus. Irmãos, eu fiz uma leitura, né, dos 3 subtópicos para a gente também o vídeo não ficar muito longo, mas agora a gente vai fazer uma meditação sobre esses três momentos, né? Entender ele como eterno junto ao Pai, seus atributos, né? E a questão da sua glória, né? Dele ter se esvaziado. Então, nós sabemos que que Deus, ele não só tem a eternidade futura, que é essa eternidade que nós também teremos, se nós temos a vida eterna, né, nos diz que nós temos a vida eterna, nós temos essa eternidade futura. Mas todos nós temos um momento que nós iniciamos. Nós também, a nossa história começou no nosso nascimento.
Quando nós falamos do Senhor Jesus, talvez alguém possa dizer, mas ele também não nasceu um dia? Sim, e o homem Jesus, a natureza humana dele, mas o Deus, a natureza divina de Deus, ele tem tanto a eternidade futura quanto a eternidade passada. Por isso, ele é Deus, ele é igual ao Pai. Ele é igual ao Pai. Então, a Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são idênticos, eles são perfeitos, eles são um igual ao outro. E agora nós podemos entender, por isso que diz, o que é ser igual? E qual a diferença no caso de ser igual e ser semelhante? Quando nós falamos em termos de ser igual, é igual mesmo, é como se fosse uma cópia perfeita. O que verdadeiramente você encontra num, você vai encontrar no outro. Se o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Se o Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Então, se o Pai é imutável, o Filho é imutável, o Espírito Santo é imutável, ou seja, todos os seus atributos do Pai, são atributos do Filho e do Espírito Santo. Então, eles se completam, eles são iguais, verdadeiramente iguais. Quando trata-se da questão humana, ele é semelhante a nós, porque ele foi igual a nós em praticamente todas as coisas, mas com a diferença. Ele nunca pecou. Então, ele não tem pecado. Se nós olharmos, até aqui você pode pegar na sua Bíblia, né? Pegar aqui na carta aos Hebreus, pegar aqui o capítulo 4, aqui de Hebreus, tem um texto que vai falar um pouco sobre essa questão. Olha só, no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 14, que diz assim: E visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós vemos que ele verdadeiramente, ele tinha essa semelhança conosco, mas que ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então, por ele não ter, se nós olharmos, ele teve seu nascimento, né, da forma com que ele nasceu, ele não teve o mesmo tipo de geração como nós tivemos, de um homem e de uma mulher, não. Então, ele não traz o mesmo DNA, a mesma coisa de Adão. Então, ele é, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, né, ele, o segundo Adão. O primeiro Adão, né, que está lá em 1 Coríntios, o primeiro Adão é terreno, o segundo Adão é celestial. Então, nós que nascemos de novo, quando nós temos um novo nascimento, essa nossa natureza, ela já é celestial. E nós vamos ser idênticos a ele a partir do arrebatamento. Né? Lá em 1 João, no capítulo 3, né, versículo 2 e 3, ela vai nos mostrar isso. Né? Que nós, né, seremos seremos iguais a ele, seremos semelhantes a ele. Por quê? Talvez, porque por mais que a gente se aproxime dele, nós mesmo depois de tudo, ele vai ser sempre um estágio acima do nosso. Mas nós teremos vidas muito próximas, a nossa essência será essência também celestial. E quando fala do fato dele, quando ele nasceu,
gente faz a distinção, né, da questão da sua divindade com a sua humanidade. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, vai falar que ele esvaziou-se, né? Mas ele esvaziou-se de quê? Da glória. Ele nunca perdeu a divindade. Ele sabia, Jesus, ele podia, inclusive quando ele esteve aqui no seu ministério, em muitas situações ele podia até ter usado, né, dos seus poderes divinos para resolver certas situações, mas ele nunca fez isso. Não que ele não pudesse, mas é porque ele tinha um propósito, né? Ele sempre dividiu muito bem as coisas. Ele sempre ali, ele foi um homem como nós, tentado como nós. Até quando ele, os milagres que ele promoveu, ele nunca fez isso em prol dele mesmo, sempre a favor de outros. Né? Que a vinda dele aqui não foi por nós, então ele se deu por nós, ele usou, né, ali, se nós olharmos lá em Isaías 61, né, e nós olharmos lá em Lucas, no capítulo 4, verso 18, vai falar justamente sobre a questão da unção do Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele pudesse fazer os milagres, para que ele pudesse fazer toda a obra que ele fez aqui durante o ministério dele terreno, sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a parte divina dele era justamente a força que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, para ele fazer, não por ele, mas por nós. Entendeu? Então, essa sempre foi a situação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade. Espero que os irmãos estejam acompanhando, né, assim, porque é diferente, né, que se nós estivéssemos lá na igreja, ou de repente abriria assim, uma oportunidade de alguém fazer uma pergunta ou fazer outra, mas eu tenho certeza que se você parar e agora ouvir um pouquinho e conversar com ele, que está aí do seu lado agora, o nosso amigo, nosso consolador, ele que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar, ele vai te orientar, vai te explicar tudinho. O tópico 2 fala sobre Jesus, o verdadeiro homem. Né? E diz assim, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Bom, é engraçado como que as coisas se repetem, né? As escrituras do Antigo Testamento, elas sempre mostravam, sempre falavam muito da primeira vinda de Jesus, como também fala da segunda. Mas eles apontam muito também, para aquela época, eles ali sabiam que Jesus estava por vir. O tempo era aquele. Mas mesmo assim, eles não se prepararam. E quando a gente olha isso, agora nós estamos próximos, né, à segunda vinda dele, né, a Jerusalém, que nós estamos tão perto do final, estamos tão perto de iniciarmos aí o período, né, da tribulação, da segunda, da grande tribulação, na segunda fase, né, onde irá acontecer a guerra do Armagedon. E ali, se você pegar lá em Zacarias, no capítulo 14, vai descrever como, né, esse momento, esse evento. E estamos tão perto disso acontecer, da segunda vida. As escrituras, elas falam, tem tantos e tantos, né, textos, né, tantas profecias apontando para esse momento. E também nós sabemos que o arrebatamento ele ocorrerá antes disso. Né? E nós sabemos, está ali, nós temos textos bíblicos, nós temos muitas coisas ali que nos orientam, que nos mostram todas essas coisas. Mas as pessoas não se preparam, as pessoas não, da mesma forma que os judeus, né, não creram na época, quando ele veio, tem muitos que ainda estão descrentes quanto ao arrebatamento, descrente quanto o momento que nós estamos vivendo, descrente quanto à segunda vinda dele
né, viu já como uma igreja, né, para iniciar o milênio. Né, muitas que nem creem no milênio, né, mas isso é outra coisa. Então, a gente vê que os judeus, no caso, eles tinham ali todas as informações, né? E depois vamos ver como que Deus preparou também os gentios para esse momento. Primeiro subtópico, eu vou ler aqui os subtópicos, apesar de que tem bastante, são 5 subtópicos, mas vamos dando uma lida, de repente a gente explica um pouquinho, depois a gente faz um apanhado geral. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, Isaías 9,6, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, né? Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, ele era o Verbo, né? Olhar lá no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver como que as coisas foram criadas, né? Então, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, né? Gênesis 3,15. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias, tem muitos, a gente vai ver Isaías, Jeremias e tantos outros, né, profetas, né, nos Salmos e tantos outros que nós vamos ver, carregados de significado tanto para Israel como para o gentio. Jesus, ele é o tema das 2 principais alianças da história sagrada. A aliança que Deus fez com Abraão e a aliança de Davi, né? Aí nós vamos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 12, em 2 Samuel, né, no capítulo 7. Tá? E nós vamos ver também em Mateus. Por que ele fala em Mateus, como também poderia ter falado em Lucas? Por causa da genealogia, né, que tem tanto em Mateus como em Lucas, né, que vai mostrar Jesus, tá? Até, né, a sua descendência até Abraão, né, no caso, a sua descendência, né, até Adão. Encarnado, no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, né? Lá em João, onde fala, né? Se fez carne e habitou no meio de nós. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, sede, né? No jardim da agonia, lá no Getsemane, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, ou seja, a tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Jesus também, da mesma forma. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, ou seja, ao pecado de Adão, quer ao experimental, ou seja, o pecado que experimentamos todo dia por causa da nossa natureza. Nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Então pecamos a todo momento, nós não conseguimos fazer nada de forma perfeita. O pecado ele está sempre, de uma forma ou de outra, contaminado em tudo aquilo que nós, contaminando tudo aquilo que nós fazemos. O pecado hoje ele contamina toda a natureza, todo o universo, por isso que um dia esse universo vai ser restaurado por causa do pecado, que ele não dá continuidade aqui. Nós estamos falando sobre a questão da humanidade, Jesus como verdadeiro homem da humanidade. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão de ter nascido já no 4º subtópico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas,
afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, e o exame natural das coisas, pela luz natural da razão, dos gregos, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Então, naquela época, Deus utilizou tanto Israel como Roma, como a Grécia, para que todo mundo da época, os gentios, pudessem ter conhecimento de Jesus. Em Israel, quinto subtópico, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Inclusive, isso, lá em Levítico, nós vamos ver que isso era a idade para que se iniciasse o ministério sacerdotal, em 30 anos. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, nós vimos nesse tópico, esse segundo tópico que fala sobre Jesus como verdadeiro homem, como ele, de antes estava lá com o Pai, ele era eterno, ele era Deus, o Criador, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, ele veio no tempo previsto, no tempo que Deus já havia anunciado através de seus profetas, ele encarnou no meio de nós, se fez homem, e ali ele passou, fez a obra, na obra perfeita, a obra da salvação, e deu a vida por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje encontra-se à destra do Pai e está prestes a vir, já está aqui, já está bem, a gente olhando assim, como se já estivesse assim, olhando pela janela, olhando assim, quem sabe a gente pudesse já estar vindo, vendo a glória se manifestar e que ele está tão perto para vir nos buscar. Ele nasceu na plenitude no dia antes, conforme o tempo já era determinado, e ali Deus usou os povos da época, os povos principais ali na época, o próprio Israel, onde tinha cultura, tinha toda a informação sobre ele, a cultura da grega, que o próprio idioma grego que se falava, era o idioma falado na época, e toda a organização romana, domínio romano da época, para que as nações pudessem ter o conhecimento de Jesus. O subtópico 3, tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Está dando para acompanhar, irmão? Qualquer coisa, assim, você dá uma pausa, se tiver dúvida, e você tem certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar lá nas Escrituras, tirar também suas dúvidas. Vamos lá. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Nós já falamos sobre isso. Ele não carregava com ele a marca do pecado de Adão, como também ele nunca experimentou o pecado, aquele negócio daquele desejo que você tem, nós temos, às vezes de mentir, de tomar, de querer às vezes se exaltar,
no desejo, uma série de desejos, né, que nós erramos, pecamos todo o tempo, palavra, né, pensamento, sentimento, né, desejo, uma série de coisas, né, que está, infelizmente, na nossa natureza. Jesus, ele não experimentou, ele não tinha natureza pecaminosa e não experimentou esses tipos de pecado no seu dia a dia. A humanidade de Jesus. Primeiro subtópico, né? A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Aquele texto que nós já lemos lá, né, em Hebreus 12, Hebreus 4, perdão, versículos 16 a 17 ali, nós lemos um pouco, talvez os 14, 15, 16, perdão, e nós lemos um pouco falando sobre essa questão. E o fato, né, a obra dele, como ele veio para fazer uma obra do Pai a nosso favor. Então, todo o milagre, tudo que ele fez não para seu próprio benefício, mas fez em nosso favor. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. É aquilo que eu falei da questão que está lá também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Né? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a nossa humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, quando nós olhamos para ele, nós temos é a imagem a qual nós temos que nos espelhar. Então, não existe fracasso na humanidade, porque existe um humano perfeito. É nele que nós temos que nos espelhar. Inclusive, lá em 1 João, no capítulo 2, verso 6, quando mostra a questão de tê-lo como exemplo, né? Quando diz, aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, ele é exemplo para nós andarmos, né? Como Paulo, por exemplo, quando fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, né, que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E por que nós devemos ser imitadores? Porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de fé, né? Hebreus, né, capítulo 12, verso 2, que nós vai dizer sobre isso, quando nós devemos olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo de tudo, né? Lá em João, no capítulo 13, e nesse 15, ele fala justamente quando ele estava ali, ele pegou aquela bacia para lavar os pés do discípulo, ele fala que ele faz aquelas coisas, né, para exemplo nosso, para que a gente possa seguir aqueles irmãos, a gente aprender, olhar e aprender. Então ele nos dá aquilo como exemplo, como ensinamento, como exemplo. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Grande isso, né? Hebreus 7, 26. Para meditar sobre o que o autor fala nesse versículo. Tanto no falar quanto no agir, Jesus ele era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso
excelso modelo. Amém? Então, é nele que nós temos que nos espelhar. Muitas das vezes eu vejo, né, as pessoas, um artista aparece com um determinado traje, né? Daqui a pouco muita gente está, né, se vestindo igual. A gente vê hoje assim, jogadores de futebol usam um corte de cabelo e daqui a pouco a gente vê aquele monte de pessoas usando, né, o cabelo igual. As pessoas se espelham no homem, muitas pessoas estão se espelhando no homem, olhando o que um faz, não quero fazer, quero ser igual. Não, queira ser igual a Cristo, queira ser igual a Jesus. Ele, sim, é quem nós devemos olhar, nós devemos nos inspirar para nós vivermos de uma forma perfeita. Que Deus possa falar cada vez mais contigo. Vamos à conclusão ainda, vamos à conclusão. Não sei se deu para você aprender um pouco mais, se você aprendeu alguma coisa, então a gente pode fazer a próxima lição, também usando essa forma, né? Talvez tenha que fazer em 2 vídeos, não sei se juntar vai dar para passar tudo de uma vez no grupo, no WhatsApp, né? Ou talvez tenha que ser feito em partes, mas vou estar lá, né? Parte 1 talvez seja parte 1 e parte 2 lá, vamos colocar no grupo, né? E quem sabe a gente possa fazer também a lição de número 3, se Deus permitir que seja feita, né? Quem sabe a gente vai estar conversando, ver se o que a gente pode fazer para melhorar, qual a melhor maneira de fazer. Tá? E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Amém? A conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Amém. Louvado seja o Cordeiro. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que sim. Mas eu espero ele para hoje. Espero que ele venha hoje. Esse é o meu desejo de todos os dias, há algum tempo, algum chão. Não foi naquele dia, não foi naquele período, não foi naquele... Mas não tem problema. Existe sempre um hoje. E eu espero ele hoje. Espero que ele venha hoje. E eu creio na misericórdia dele. Não, porque se fosse depender de mim, eu não mereço nada. Mas é nele que eu confio. A ele entreguei minha vida. E a palavra de Deus diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele é poderoso para concluir até o dia de Cristo. Quem começou essa boa obra em nós? Foi o Espírito Santo de Deus. E está chegando o dia de Cristo. Vai começar justamente no dia do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo de Deus está nos moldando, nos aperfeiçoando até esse momento. Tá? Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse período. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse momento, a qual, meu Pai, meditamos na Sua palavra. E que o Senhor possa, meu Pai, nos dar cada vez mais sabedoria, que o Senhor possa cada vez mais abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa cada vez mais, meu Pai, fazer arder em nossos corações o desejo, meu Pai, de estudar, de aprender mais de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada irmão, o pessoal da igreja, meu Pai, cada irmão, cada irmã, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Eu sei que quando chegar o momento exato, meu Pai, toda a situação vai passar, e se for ainda da Sua vontade, meu Pai, que se não estivermos juntos aqui, foi porque o Senhor nos levou para a eternidade. Estaremos juntos na eternidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Fique